É, meu amigo, vamos entrar em treta, né? Que é sempre bom. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de qualquer rede social. Ó, polêmicas vazias é o quê? É a reunião de discussões desnecessárias e que não vão levar a lugar nenhum, mas com tentativas de argumentar e de trazer alguma lógica para a parada. Essa é uma discussão absolutamente desnecessária, pelo menos para mim. Tipo, eu não precisava colocar a mão nesse vespeiro, mas aí a produção, que não é quem bota a cara, fala, vai lá, fica no ouvido assim, né? Faz aí quem são os gigantes do futebol brasileiro. Porque é tipo o quê? O que a gente quer aqui é avaliar se tá todo mundo no mesmo pote ainda, porque historicamente muitos de nós cresceram ouvindo dos 12 grandes do futebol brasileiro. Só que isso parece às vezes imutável, né? Os caras estão ali, elegeram que existe esses 12 grandes por uma razão muito clara de mídia, investimento, tamanho de torcida e etc. E ali nos anos 80 se estabeleceu que seriam esses 12 e que todo mundo tem no seu imaginário, que são os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 4 grandes de São Paulo, você tem os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas Gerais, e aí você tem claramente esse desenho dos 12 grandes. Só que de lá para cá muita coisa mudou, teve gente que ficou em jejum, teve gente que foi rebaixado, teve gente que se sucateou estruturalmente, teve gente que ficou no imaginário das pessoas associada a equipes que brigam para não cair, que não conseguem ganhar, que são desorganizadas, que entram em briga política, ou seja, marcas que se desvalorizaram. E que se a gente olha de longe, por exemplo, se isso é num país europeu ou até aqui mesmo na América do Sul, se a gente olha esse processo acontecendo com alguns clubes, a gente ia claramente renomear ou redistribuir o tamanho das equipes. E aí não tem nada a ver com a importância desses times para os seus torcedores, a tradição que esses times têm, a história que essa galera construiu no futebol brasileiro. Só que os capítulos, eles são escritos e novos vão vindo. E às vezes você tem gente que está escrevendo mal esses novos capítulos ou rasgando a história de algumas equipes porque estão transformando esses times em instituições menos confiáveis. Se a gente falar lá tem o Risco Brasil, né? Que é um índice que os investidores medem ali para saber se bota o dinheiro aqui ou não e tal, quanto vale a pena. Pô, como é que tá aquele cenário? E os países vivem um pouco isso aí também. Os países vão mudando de prateleira de acordo com a maneira como eles se tratam. Como eles tratam a economia, como eles tratam o mercado internacional, como eles tratam várias paradas. Com um clube de futebol, na minha lógica, isso, apesar de envolver paixão, de envolver amor, de envolver uma fidelidade que vai a vida inteira, o olhar de quem está de fora, que não é torcedor, não tem esse compromisso fiel de morrer abraçado com as mesmas prateleiras, porque as equipes criam esse risco Brasil, o risco X. Você olha para esse time e fala, aqui já não é mais tão confiável. E aí esse movimento vai acontecendo, por exemplo, um pai está pensando em botar o filho numa base, ele vai olhar como é que esse time não só tratou a base nos últimos tempos, mas como é que esse time está tratando o profissional, a instituição. E às vezes o pai foge dessa equipe e vai em outra. O empresário, ao invés de pegar o seu talento e exibir ali, ele vai e tenta um outro lugar, porque a equipe mudou a sua relevância. E aí quando a gente fala de grande, de tamanho de clube, e é esse papo dos 12 grandes, isso sempre soou um pouco injusto, porque assim, por exemplo, o Bahia nunca teve nesse bolo aí, mas ele é enorme. Ele em termos de relevância de torcida, de tradição, de uma porrada de coisa, ele emparelha e bate com alguns que estão ali protegidos pelos 12 grandes. Atlético Paranaense. Alguém tem dúvida que nos últimos 20 anos, por exemplo, o Atlético foi melhor tratado em termos de estrutura, de conquistas, de relevância, de competitividade, de finanças, do que vários desses que estão aí nos tidos 12 grandes? Então acho que está na hora da gente rever isso. E aí, quem sou eu para tratar uma equipe agora como, agora ela é média, agora ela é pequena? Não. Para a gente conseguir renomear, a gente pode falar dos gigantes. E aí eu acho que essa nomenclatura, que ela é só positiva, facilita nessa avaliação, que no final das contas é uma análise crítica até triste de fazer, porque você vê times que claramente se desvalorizaram, ou que viveram momentos aí nos últimos 20, 25 anos de enorme oscilação, e mesmo que tenha havido conquista ali, conquista acolá, isso veio em momentos muito específicos, de investimentos muito específicos, mas no geral, sabe como é que a gente pode medir um pouco isso? O Lance recentemente fez um apanhado de todas as suas pesquisas de torcida, desde 98 até agora. E aí
você consegue ver no gráfico como o cenário foi mudando. Algumas equipes não trocaram de lugar. Você vê ali, por exemplo, Flamengo, Corinthians e São Paulo sempre foram os 3 primeiros. O 4º lugar, você tem mudança. Normalmente é o Palmeiras. Já foi o Vasco, o 5º, só que com diferença maior ou menor. Aí você tem no 6º várias trocas, muitas mudanças de posição. Mas, num geral, o que me chama a atenção são algumas equipes que, nesse período, diminuíram a sua torcida. Ou pelo menos as pessoas que se dizem torcedores nas pesquisas. E aí é o gráfico que está lá. Não é uma opinião minha ou o que eu acho. E aí tem vários fatores. O cara podia torcer para um time do Rio e um time do Nordeste qualquer. E aí ele foi desapegando um pouco do time do Rio e se declarando só torcedor do time da sua região, por exemplo. Esse movimento aconteceu claramente com o Ceará e Fortaleza. Assim, eu, particularmente, tenho vários amigos que eram assim e que com o tempo, nesse período, Ceará e Fortaleza, por exemplo, que vivem um ótimo momento, eles foram trazendo as atenções e o cara foi desapegando do time que ele torcia, seja ali o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, em algum momento pode ter sido o São Paulo. E o cara foi, putz, desgastei, tô a fim de uma proximidade maior, e o cara foi se declarando só torcedor de uma outra equipe. Então, num geral, você tem nesse levantamento do lance um movimento de torcida e que claramente atingiu muito 3 times: Vasco, Botafogo e Fluminense. Esses 3 foram muito atingidos nesse período e sofreram financeiramente nesse período. Você vai falar e lembrar que o Fluminense, por exemplo, ganhou o Brasileiro nesse período, chegou em final de Libertadores, Copa do Brasil e tal. Mas, num geral, o Fluminense, ele foi se desorganizando financeiramente. Ele, durante um bom tempo, foi muito dependente da Unimed. Depois que a relação acabou, depois do pico, a coisa ficou difícil de administrar. Então, assim, o Fluminense passou a ter perspectivas menores de conquistas anuais e tal. A mesma coisa vale para Vasco e Botafogo em outras proporções. Acho que o pior caso desse, em termos de grana, de relevância, de estrutura e tal, é o Botafogo. É óbvio que o Vasco acabou de entrar no 4º rebaixamento em 12 anos. E não tem como isso não impactar na análise. E aí entra nessa perspectiva de você olhar o gráfico das torcidas, como isso foi ou desanimando, ou foi envergonhando, ou foi silenciando uma galera que passou a não se declarar torcedor, ou passou a não torcer, ou passou a não acompanhar, enfim, a não consumir. O fato é, quando a gente vai falar de gigantismo, de grandeza, claramente para mim alguns aspectos têm que ser levados em consideração. Óbvio, título, torcida, tradição, relevância, competitividade regular, impacto na mídia, estrutura, organização, tudo isso vai estar ali. E muitos desses aí perderam em vários desses pontos. A principal coisa, é óbvio, é você ter torcida. Enquanto você tem torcida, você consegue reverberar, você tem relevância. Enquanto tem muitos apaixonados por você ali, você pode se reerguer. Pode. Só que nesses casos que eu citei aí, você teve uma diminuição dessa sua base, em parte. E isso é impactante, porque assim, parte da minha sustentação, ela ficou menos sólida. Então, hoje, levando em consideração todos esses critérios, na visão do Polêmicas Vazias, os gigantes brasileiros são, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu tô até usando parte da parada de pesquisa de torcida para usar como base. Mas aqui não vai entrar uma hierarquia, é só um bolo que acho que é formado, para mim, claramente, por Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro ainda está no processo. Se isso ficar se repetindo, se ele não conseguir subir, se ele seguir sendo desorganizado financeiramente, você vai ter daqui a uns anos uma reavaliação disso. Mas o Cruzeiro ainda é um dos times mais vencedores e relevantes do século XXI, por exemplo, junto com Corinthians, Internacional. Você não tem como tirar isso dessa galera, porque um ponto para mim que é fundamental no imaginário das pessoas é como essas marcas hoje são pensadas quando você fala o nome do clube. O Inter, você pode falar, mas lá no Rio Grande do Sul tem uma torcida limitada à região, assim como o Grêmio. Mas são marcas, primeiro, que tem muita torcida. Segundo, que são muito respeitadas fora do Brasil. Inclusive, já fizemos Polêmicas Vazias mostrando o impacto do Grêmio no imaginário do torcedor sul-americano. E, além disso, essas marcas são associadas à conquista, a título, à disputa, a estar sempre ali. A mesma coisa vale para o Cruzeiro. Sim, ainda vale. O Cruzeiro é um time mega vencedor no século XXI,
e que ainda tem esse mindset aí. Quando você fala do Cruzeiro, está associado a isso, num geral. É claro que se você pegar o último ano, você vai ter uma associação muito ruim a uma marca que caiu e que não conseguiu subir. Só que isso ainda é uma exceção na história do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem brigado ou não estava brigando por rebaixamento, o Cruzeiro estava sempre competindo, foi campeão brasileiro 3 vezes no século XXI, sendo uma dessas vezes seguidas, final de Copa do Brasil, chegando, estando sempre, por exemplo, em Libertadores. Isso é algo importante para a marca também, tá sempre ali. Perspectiva de competitividade, você não teve diminuição de torcida, por exemplo, a sala de troféus só aumentou. E aí no Brasil você tem um fenômeno que é a questão do estadual, que mantém muitas equipes ali falsamente disputando alguma coisa, né? E ganha aqui e acolá, e você tem a falsa impressão de que não, essa equipe tá ganhando o campeonato. Só que são campeonatos que para uma geração inteira não tem valor algum. Então é preciso colocar, acho que o pingo nos is, pra gente entender o que de fato é o gigantismo. Hoje, levando em consideração todo esse contexto que eu tô falando dos últimos 20, 25 anos, e isso nada muda a história, a tradição, a paixão que esses torcedores sentem pelos seus clubes. Mas eu acho que a gente precisa descolar uma galera de outra, porque claramente eu acho que as prateleiras são diferentes. E para mim é o mais importante, faça esse exercício, né? Experimente falar o nome de uma equipe, a primeira coisa que vem à sua cabeça. E acho que a resposta vai estar clara do porquê hoje, para o Polêmicas Vazias, os gigantes de momento são esses citados aí, levando em consideração toda essa recente vida pregressa, mas sem deixar de colocar no bolo da avaliação toda a história, a tradição, a quantidade da torcida, os títulos, a relevância e tudo. Mas essa pirâmide, ela não é intocável. Eu acho que você tem aí a possibilidade de ter mudança social de prateleira dentro dessa pirâmide. Beleza? É isso, agradecendo a sua paciência, a sua audiência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo aí nos seus grupinhos, em qualquer rede social que você preferir. Beleza? Nós estamos juntos, um abraço.